Voltamos aqui pela TV Horizonte. Pois é, e agora com a Michele Botrel, que é psicóloga, é isso? E que escreveu um livro muito interessante. De que você tem medo? Tá aí, ó, para vocês verem aí o livro da Michele. E é um livro para as crianças, né? E fala dos medos das crianças. É isso mesmo, Michele? Isso mesmo, Assi. Bom dia. Bom dia, Assi. Bom dia, Patrícia. Muito bom dia. Bom dia, Obrigada pessoal. pela presença. Obrigada, é um prazer para mim estar aqui hoje. Na verdade, esse livro ele vai ajudar a criança a trabalhar o medo na infância, que é um assunto muito comum, as crianças vivenciam o medo. Então, vai ajudar elas a lidar com isso. Tem ali toda uma técnica que a criança vai conseguir elaborar o medo dela e, a partir disso, vai conseguir encontrar a superação. Obviamente, junto com a ajuda dos pais, né? Através do livro. No seu consultório, você percebe que hoje os pais têm uma tendência a colocar a criança assim dentro de uma redoma, evitar que ela conviva com medo, com frustrações. Você percebe isso? Sim, hoje em dia, infelizmente, os pais têm muita tendência de super proteger o filho. E isso, na verdade, tem um efeito muito ruim para a criança. Por quê? Se você quer que seu filho tenha, né, uma autonomia, uma inteligência emocional, a capacidade de superar desafios, lidar com ansiedade, aquela fase difícil da adolescência, ele precisa enfrentar o medo. Você precisa dar o direito do seu filho de lidar com sentimentos que a gente considera como se fossem desagradáveis, como, por exemplo, o medo, a timidez, uma coisa que desagradou, que deixou ele triste. A gente tem que acolher esse sentimento e não desprezar o sentimento, que os pais não querem muito lidar com essa questão. Ô, Michele, eu quando era criança, eu fui criado num bairro que não tinha luz elétrica. A gente vivia no escuro, né, com lamparina, né, lampião. Então, a gente já tinha um medo normalmente quando a noite chegava. E aí, as pessoas contavam aquelas histórias de assombração, né? Então, tinha gente para contar histórias de assombração, que é a coisa... E a gente gostava de ouvir. E depois as pessoas contavam com tanta particularidade, com tanta coisa, com tantos detalhes, né? Que você depois, na hora de dormir, você ficava com medo da assombração da história que o cara contou. Né? Da mula sem cabeça. Nós acreditamos em mula sem cabeça. Lobisomem, né? O homem do saco. E tal. Essas coisas todas, né? O homem do saco ainda era visível, porque sempre tinha um andarilho pelo meio da rua com um saco das costas, você fala que aquele cara pegava e tal. Mas a assombração era um negócio que você não sabia, né? Mas você tinha aqueles medos, aquela coisa. Hoje a criança, ela já cresce já com o telefone celular, mexendo no tablet, já tem um tipo de vida diferente. Mesmo assim, as crianças estão sentindo muito medo? Cada vez mais. É mesmo? Na verdade, essa questão do medo piorou. Hoje em dia, a gente vê crianças com 4 anos de idade com transtornos de ansiedade. E vem muito dessa questão. Antigamente, não tinha televisão, não tinha desenhos. Mas hoje, se você for avaliar os desenhos, tem desenhos que são filmes de terror, só que para criança. É incrível. Então, assim, hoje está pior do que antigamente. As crianças estão sofrendo muito mais. Eu sei que é um negócio muito difícil de falar, tá? Porque as pessoas querem ser modernas, não querem, né? Mas parece que ainda está faltando aquele sensor para dizer assim, isso aqui é para criança de 10 anos, 12 anos, 15 anos. Faixa indicativa. Não é verdade? Sim, até existe. Eu vejo que lá nos canais assim, mais, né, renomados, tem lá a classificação. Só que eu acho que não está num crivo correto. Acho que precisa fazer uma avaliação, porque eu acho que a faixa etária ali não está adequada. É verdade, né? Por falar em terror e medo, esse ano, nossas crianças, elas vivenciaram aí a questão da Momo, né? Nós tivemos aí um problema danado, que foi um vídeo da Momo, que nada mais era do que uma boneca, né? Muito feia, por sinal, e aterrorizando a vida aí das crianças, mas começou, inclusive, com os adolescentes. Você teve, assim, muita procura no seu consultório devido a esse medo? Tanto essa questão quanto a questão da baleia azul, né? A baleia Foram azul. duas questões, assim, que as crianças, né, assustaram demais. Mas isso vem sempre da questão, gente, que hoje a gente está simplesmente largando as crianças. A gente está deixando elas terem acesso, coisas que antigamente não tinham. Não tinha, é verdade. Então, assim, deixa livre, deixa a criança com acesso no YouTube. Inclusive o YouTube Kids, não adianta você achar que está seguro, porque infelizmente não está, né? Mesmo sendo Kids, que é criança, não está seguro. A criança, ela precisa brincar no chão, na terra, de massinha, de correr. Ela não
não foi feita para ficar dentro de casa assistindo uma televisão, né? E se for o caso de deixar assistir televisão, vamos manter atento ao que a Associação Americana de Pediatria recomenda, o tempo adequado para cada faixa etária. E o que a gente vê são crianças ficando 4, 5 horas assistindo televisão. A gente viu outro dia, eu estava no restaurante, segunda-feira, fui almoçar e tinha uma senhora, uma criança, ela colocou o telefone assim, em pezinho, e foi dar comida ao menino. E o menino, em momento nenhum, ele tirou o olho do vídeo do telefone, né? Ele comeu o tempo todo, eu fiquei observando, ele comeu o tempo todo olhando o vídeo. Sabe qual que é o problema disso? Nessa questão de alimentar a criança que vê televisão, ela não aprende a considerar que ela está saciada, ela não aprende a noção de saciedade. É uma futura obesa. E com obesa. isso a criança come mais. Não necessariamente que ela vá virar uma obesa, mas pode ter um transtorno alimentar que vem disso, porque ela não compreendeu, ela não teve capacidade, o cérebro dela não entendeu que a comida está chegando, ela está comendo, ela não teve esse conhecimento. Pois isso é, eu não sei se é esse né? negócio, né? Porque essa vida moderna, que a pessoa quer ter filho, mas não pode ficar dentro de casa. Não pode deixar a criança ser criança, não é verdade, né? Acabaram-se... Eu fico vendo, né? As áreas verdes da cidade que poderiam se transformar numa praça, num local gostoso. Aliás, a única praça que eu vejo em Belo Horizonte, até bom para falar isso aqui, a única praça de Belo Horizonte que é uma praça preparada para receber criança. Qual? É a Praça Floriano Peixoto, que é cuidado pela Unimed. A Unimed que está cuidando da Praça Floriano Peixoto, porque o resto das praças de Belo Horizonte estão todas abandonadas. Veja, por exemplo, o zoológico, que poderia ser um lugar maravilhoso para as crianças. É verdade. E é uma sujeira, um abandono, infelizmente, né? É verdade. Infelizmente. Tem participação aqui. A Raíssa, ela que é do bairro Milionários, obrigada pela sua audiência. Ela pergunta para Michele, como devo lidar com o medo que o meu filho de 9 anos tem da morte? Ela fala que outro dia morreu a avó dele e não pôde, ela ficou até receosa de contar. E aí ela não contou pro velório, só foi contar depois. Boa pergunta da Raíssa. Ótima pergunta. Como é que lida? Na verdade, crianças aí com 7, 8 anos já começam a ter muito medo da morte dos pais, da própria morte, de se machucar. E principalmente quando vivencia, né, na realidade, a morte de um parente próximo, tudo depende da forma como a referência, né, os pais vão conduzir essa questão. Por exemplo, não contar não é recomendado. Você deve contar, você deve explicar, olha, a vovó não vai ficar mais com a gente, ela, né, contar para a criança e você ajudar ela a elaborar esse sentimento. Quando você acha que você não dá o direito para a criança de vivenciar o que ela está vivendo hoje, no caso a morte de um familiar, ela não vai aprender a lidar com a morte no futuro. E a morte, por exemplo, é uma questão que nós temos dificuldade ainda. Por isso que é mais difícil para os pais. Você foi né? menina lá na cidade de Sabará, você conviveu com a morte dos vizinhos, com os enterros passando pela rua. Muito. Não? E as pessoas no interior, principalmente no interior, as crianças todas convivem com a morte e a morte vai ficando sendo uma coisa natural. Sim. Uma coisa que a pessoa convive. Vai ao cemitério, eu fui ao cemitério desde pequenininho. Eu ia com meu pai e com minha mãe ao cemitério, por que não? Era muito natural, Hoje né? não, hoje o menino não pode entrar no cemitério, não sei o quê. Então, eu acho que tudo isso depois traz medo. Exatamente. A minha avó ainda velava, assim, um defunto, eu lembro muito bem disso, a noite inteira ela ficava com dó da família, porque o povo ia embora, e a gente ainda ficava lá de rebaba com ela, assim, velando o defunto mesmo. Já era eu só não comia, não bebia nada na casa do defunto. Eu não comia. Mas tem mais perguntas aqui. Você não comia nada, né? Não comia nada. Havia aquele café, bolo, pão. Não, muito obrigado, muito obrigado. O que passava Nem água na sua tomava. cabeça? O que passava na sua cabeça? Eu achava que estava com cheiro, aquele cheiro de flor, aquela coisa, né? Para trazer um cheiro diferente dentro da casa, né? Sabe, em qualquer velório, o cheiro das flores, tudo aquilo dava um cheiro, né? Eu achava que tinha cheiro de defunto, eu não comia. Tem mais perguntas aqui sobre o medo. A Renata, do bairro Nova Sintra, obrigada pela sua audiência. Ela pergunta para a Michele, sempre tive muito medo de cães. E hoje a minha filha até gostava de cachorro, mas eu acabei passando o meu medo para ela. Como solucionar esse medo?
Bom, isso acontece, como aconteceu na prática com você. Você precisa trabalhar o seu medo. Você não tem como ajudar a sua filha sem você trabalhar o seu medo. Na verdade, qualquer emoção. Se você é muito ansioso, você não quer que seu filho seja ansioso, você tem que cuidar de você primeiro. Então, eu te recomendo que você cuide desse seu medo para que você possa ajudar a sua filha a também superar essa questão do medo. Né? A Cira, então, um recadinho para você. A Glória, que é lá de Juiz de Fora, tá ligadinha aqui com a gente, tá falando o seguinte, que também tá achando lá em Juiz de Fora as praças muito mal cuidadas. Tá dado o recado. Infelizmente, hoje, né, as prefeituras cismaram que é a iniciativa privada que tem que cuidar de praça. Não, quem tem que cuidar de praça é a prefeitura. Né? E se a prefeitura não cuidar das praças, né? Eu estou vendo a praça, eu falo aqui, que eu falo com muito orgulho. A única praça bonita em Belo Horizonte é a Praça Floriano Peixoto, que é cuidada pela Unimed, felizmente, né? Porque a prefeitura não cuida das praças mais. Olha, a Luciene do Barro Preto, obrigada também pela audiência, está falando o seguinte, que ela tem muito medo, mas ela tem medo de perder a filha dela. Ela tem uma filha só, a filha tem 7 anos, e com isso ela é uma mãe super protetora, não deixa nada. Mas agora ela fala que a filha está, assim, virando contra ela, tem questionado muito, está muito respondona. Nesse caso da Luciene, o que ela faz? Solta a criança. Se você está prendendo muito a sua filha, você reconhece que você está fazendo isso, é porque provavelmente você está e não é bom. A criança ela tem que desenvolver autonomia, ela tem que ter a liberdade de descobrir a vida e errar, e você ajudar que o erro é uma forma de aprender e não, e não que ela errou e para sempre vai ficar sofrendo porque errou. Não, erro, ela vai errar e vai tentar novamente. Então, mais um exemplo em que você precisa procurar se cuidar para que você possa ajudar a sua filha a desenvolver um emocional saudável. Né? A gente sabe que hoje é muito difícil, né? Até deixar uma criança, no nosso tempo, com 8 anos de idade, eu ia ao centro da cidade sozinho fazer compra para o meu pai, trazer as coisas e etc. Né? O tempo era outro, né? A época era outra. Mas é claro que nós não chegamos a tal, mas eu acho que não pode ficar, tem que deixar a criança ser criança, não é verdade? Sim, sim. Quando eu digo soltar, não é vai sozinha, não. É porque ela colocou que ela tá, né, não deixa a filha fazer tudo isso. Isso não pode. Deixa, quando eu digo solta a criança, deixa ela errar, deixa ela experimentar, deixa ela vivenciar a vida como é, né? Sem você ficar muito em cima dela, porque ela está reclamando. A filha está reclamando disso, né? Patrícia, nós íamos para a escola sozinhos, né? Era, ia a pé, ainda levava um sanduíche para vender também, saia chutando lata pelo meio da rua. E esses dias eu parei e pensei, Cirantão, olha, eu tenho filho aí de 12 anos. Falei, gente, esse menino precisa aprender a comprar e pagar as coisas, né? Porque chega tudo em casa pronto. Hoje eles não sabem o que é dinheiro por causa do cartão de crédito, cartão, ainda tem né? isso. Você fala, não tem dinheiro, o dinheiro eletrônico. Cartão. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Imescar, mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorroidas. Aliás, tem a pomada Imescar também, que é muito bom para as hemorroidas. Agora, se o sintoma continua, o médico deve ser consultado. Patrícia, eu quero falar aqui da Metropax. Está chegando aí o dia do dia 2, né? Dia 2, dia de finados. E a Metropax, mais uma vez, está dando todo o apoio à nossa Arquidiocese de Belo Horizonte para as missas que serão celebradas, né, nos cemitérios públicos de Belo Horizonte. Então, mais uma vez, a Metropax é a grande parceira da Arquidiocese nesse momento, no finados em Belo Horizonte. Agora, não se esqueça, faça o seu plano, 0800 726 0140. Uma única pergunta para a nossa Michele. Então, vamos lá. É da Ingrid. Oi, Ingrid, tudo bem? Né? Ela é de Belo Horizonte, ela está perguntando. Gostaria de perguntar para a Michele qual a melhor forma de tratar a ansiedade de uma criança de 8 anos. Tem que ver o nível dessa ansiedade, né? Quando a gente fala em ansiedade na criança, a gente tem que saber se essa ansiedade está prejudicando o sono, se a criança está fazendo xixi na cama, se a criança está com problema na escola. Se tiver com esses fatores, mudou o comportamento, não está alimentando bem, ela precisa de um acompanhamento. Se não está nesse nível, aí você mesmo pode ajudar o seu filho a se acalmar. Como assim? Você pode ensinar para ele as sensações físicas que acompanham uma ansiedade, que seria, olha como o seu corpinho está ficando, põe a mão no seu coração, olha como ele está batendo mais rápido, você está ficando sem ar. Você vai nomeando para a criança o que ela sente quando ela está ansiosa. Porque quando você faz isso, esse simples ato de fazer isso, acalma o sistema nervoso central da criança. Isso faz com que ela vá chegando, compreendendo a ansiedade. Rapidamente, onde encontra o seu livro? Ele é vendido na leitura do BH Shopping, que a gente fez o lançamento lá.
Então, vocês podem encontrar lá, ou então no meu site. Leitura BH Shop. Tá É isso aí. lindo, viu, gente? Vale muito a pena. Vem aqui dicas maravilhosas de quem entende, né? Uma psicóloga falando pra gente. É isso porque não aí. tem receita pronta, né? Amanhã tem mais aqui na TV Horizonte. Muito obrigado e até lá. Gratidão e alegria, gente. Até amanhã.